Olá, bom dia. Hoje são 26 de março. Eu estou aqui com o senhor desembargador Cláudio Tavares. Desembargador, muito obrigado pelo tempo do senhor no dia de hoje. Muito obrigado pelo tempo do senhor no dia de hoje. A gente está aqui separando um tempo para cumprir o trabalho da professora Ana Paula Lopes, de Direito Penal. Eu vou fazer aqui algumas perguntas para o desembargador para que a gente possa conhecer um pouco mais a respeito do cargo e também a respeito da vida dele na área do direito. Senhor desembargador, qual é a principal função que o desembargador na área criminal dentro do TJRJ faz? Bom dia, Yuri. Bom dia aos seus colegas de faculdade. Bom dia também à doutora Ana Paula, professora de Direito Penal. A função de um desembargador, tanto na esfera criminal como na esfera civil, é rever as decisões que são proferidas, que são prolatadas pelos juízes de primeiro grau. Na esfera criminal, nós analisamos as sentenças, as decisões interlocutórias, e também habeas corpus e revisão criminal, que são medidas já proferidas por um juiz de primeiro grau. Desembargador, a competência do desembargador é rever todas as decisões, independentemente da área civil ou criminal, que são proferidas no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a competência é para reanálise das questões do Estado do Rio de Janeiro. Quais foram os principais desafios que o senhor encontrou antes de o senhor ocupar esse cargo de desembargador? Veja bem, Yuri, eu comecei a estagiar com 17 anos de idade e sempre tive uma vocação para a área criminal. Advoguei durante muitos anos, ingressei no Tribunal de Justiça através do Quinto Constitucional. E desde que ingressei no Tribunal de Justiça, eu sempre atuei na 8ª Câmara Criminal, é a Câmara que eu tenho assento. E as dificuldades é do dia a dia, muita leitura, muita dedicação, muita perseverança, porque o volume não é pequeno, o volume de processo, e você ter a certeza de prestar uma boa jurisdição, você prestar um bom serviço com resultado, porque a justiça lenta é uma justiça que não funciona. Os processos eles têm que caminhar para frente, não podem caminhar nem para o lado, nem para trás, e muito menos ficarem parados. Então, a dificuldade é o volume de serviço e dedicação natural do cargo, que é uma leitura permanente. Eu conto com o apoio dos meus assessores, dos meus colegas de Câmara, com outros desembargadores que atuam na minha área ou até em outras áreas quando tem dificuldade. É isso. A vida não é fácil de um desembargador, apesar de parecer. Dentro dessa pergunta, como que é no, a rotina do senhor, mas juntamente com a sua equipe? Todas as pessoas que o senhor pode contar para poder desempenhar o cargo do senhor. A distribuição, como que funciona Veja isso? bem, Yuri, cada gabinete funciona de uma forma, tem uma forma própria de proceder. Hoje, as audiências de primeiro grau, elas são gravadas. Então, há necessidade que os assessores verifiquem essas audiências que são encaminhadas junto com o processo e, normalmente, as minutas elas são adiantadas pelos assessores e a distribuição, todos os assessores do meu gabinete em especial, eles não têm assim uma atribuição para um determinado tipo de matéria, todos fazem tudo. E é isso. Cada desembargador, cada gabinete funciona de uma forma. O meu funciona assim. Eu procuro aqui manter uma celeridade, tanto que, se for verificado no site do tribunal, no link produtividade, pode ser verificado, pode ser comprovado
que a nossa produtividade é uma produtividade alta, com pouco tempo de conclusão. Se não me engano, no último mês foi 1 a 0 dia. E isso é difícil de manter, porque obrigatoriamente tem que trabalhar, não, não tem aquela rotina de horário, mas obrigatoriamente eu trabalho todos os dias da semana. Entendi. Aqui, desembargador, nós temos o senhor, que é desembargador, nós temos analista, técnico e residente, não é isso? Certo. Esses cargos, quais são os conhecimentos mais importantes para poder desempenhar essa função? Quais são também os requisitos e qualificações pessoais que são inerentes à pessoa humana que o senhor acha importante para que essa pessoa desempenhe um bom trabalho aqui? Primeiro, a questão da confiança. Você confiar na pessoa que você traz para dentro da sua casa. Porque o meu gabinete, é a extensão da minha casa e a extensão da casa dos meus assessores e residentes, no caso a Laide. Então, o que é necessário? É necessário, primeiro, a questão da confiança. Segundo, dedicação. Terceiro, vestir a camisa de uma forma assim, pejorativa, mas muito verdadeira, para que a coisa funcione. E terceiro, e quarto, se eu não me engano, é quarto, né? A pessoa tem que estar atualizada, tem que saber escrever, tem que saber redigir, tem que estar atualizada com as leis, com as decisões que estão proferidas nos tribunais superiores. E as qualidades principais são essas que eu vejo. Muito boa E resposta, muito obrigado. responsabilidade, claro, né? Uhum. Tem que ter responsabilidade, chegar no horário certo, sair no horário certo, não ficar procurando justificativa para não comparecer ou não fazer as atribuições que são encaminhadas para o assessor ou o estagiário. Então, eu acho que são essas aí as questões mais importantes. Certo. Quais são os aspectos mais gratificantes e os mais desafiadores que o senhor acha nessa rotina de ser desembargador do Tribunal de Justiça, da área criminal, né? Gratificante você ter a certeza de que está prestando que você está caminhando de uma forma satisfatória na prestação jurisdicional. E a satisfação que você tem é o resultado que você oferece para a sociedade. E a questão que eu acho hoje um pouco complexa, apesar das pessoas que não fazem parte do tribunal não saberem propriamente dito como funciona, é o volume de processos. No Tribunal do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos 8 câmaras criminais. Cada câmara é composta por 5 desembargadores. E agora, recentemente, foi criada mais uma câmara, que é a nona Câmara Criminal, que ainda não foi implementada, mas já foi criada. E essas 8 câmaras criminais, antes, eram divididas por 4 câmaras do Tribunal de Alçada e 4 câmaras do Tribunal de Justiça. Com a extinção do Tribunal de Alçada, foi unificado o Tribunal de Justiça e ele acabou aderindo essas 4 câmaras que eram no Tribunal de Alçada. Hoje, o Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro é composto por 8 câmaras e havendo ainda aguardando a implementação de uma Câmara que provavelmente ocorrerá em agosto. Então, a dificuldade é o volume de serviço, porque desde 1976 não aumentou o número de câmaras criminais no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Só foi ocorrer recentemente no final do ano passado. E o volume de crimes, a violência, isso é fato incontroverso, é fato que todas as pessoas podem verificar nos meios de comunicação, que cada vez aumenta mais. Sem falar nas leis que são criadas, por exemplo, que quebra de sigilo telefônico, leis de estatuto do idoso, criança e adolescente, o ECA, por aí vai aumentou, só vai aumentando o volume de processos. Então, essa criação de uma Câmara, ela irá ajudar, mas não solucionará o problema por conta
do volume, que é a parte mais desafiadora, é a questão do volume de processo, que não é pequeno, é muito grande. Sim. Quais são os conselhos para a gente finalizar que o senhor daria para um estudante de direito que deseja seguir essa carreira da área criminal? A parte criminal é uma parte muito difícil de ser, de você conseguir uma satisfação profissional. Primeiro, você tem que ter a consciência que advogado não é atividade fim, é atividade meio. Advogado depende do direito propriamente do cliente e depende também de quem vai analisar o processo e julgar. Então, o que acontece? As famílias, quando veem os seus parentes presos, eles exercem uma pressão muito grande em cima do advogado. O advogado tem que ter conhecimento, tem que ter consciência de que a atividade do advogado não é uma atividade de resultado, é uma atividade de trabalho. Por isso, ele deve desempenhar e deve proceder dentro da lei com todas as questões técnicas necessárias para a solução de um caso. Outra questão também importante na parte criminal é a questão da lealdade. O advogado, como magistrado, como qualquer operador de direito, o Ministério Público, tem que ser leal ao processo, tem que falar a verdade, sem criar situações que não são verdadeiras ou não compõem o processo. Por quê? Se o advogado assim não agir, ele perde a credibilidade no meio. O meio jurídico, tanto na parte civil como na parte criminal, é um meio pequeno. As pessoas acabam se conhecendo. Quem, advogado que recém-formado, começar a militar na comarca de Duque de Caxias, por exemplo, é uma comarca que não é uma comarca grande. Se ele começar a agir com um comportamento que não seja um comportamento ético, um comportamento digno, ele vai perder o respeito profissionalmente. Então, perdeu a credibilidade, é uma coisa muito difícil de se adquirir, de se conquistar, aí fica difícil profissionalmente. A outra questão que eu acho importante é não se envolver efetivamente, se envolver pessoalmente nos processos. Processo é uma coisa que segue. O advogado, começando, o advogado mais maduro, né, o advogado que tenha mais tempo de advocacia, ele tem que perceber, tanto na parte civil como na parte criminal. Na parte criminal, mais ainda, ele não pode se envolver com a causa. Ele não pode se envolver com o cliente e acaba se envolvendo com o crime. Por exemplo, você vai advogar por um tráfico de entorpecente, você vai advogar no processo. Você não vai se envolver pessoalmente com o traficante, porque aí você foge do objetivo da sua profissão e acaba virando um coautor de crime. É muito comum nós verificarmos de advogado buscando informações dentro de presídio, trazendo para fora, levando... e acabam, profissionalmente, isso não pode ocorrer, vira um bandido. Então, é importante a questão da atualização. Atualização, saber conduzir, fazer uns bons cursos, leitura permanente. Hoje ficou tudo mais fácil. Na minha época, eu já sou um idoso de 61 anos, mas na minha época, as consultas eram feitas manualmente. Você pegava, por exemplo, me lembro, quando eu era mais novo, tinha que ir para a biblioteca do tribunal para poder pegar aqueles livros de revista do tribunal. Aí você ficava pesquisando para encontrar uma jurisprudência, tinha que escrever, anotar. Hoje, você no site do STJ, STF, de todos os tribunais do Brasil, você faz uma pesquisa em 1 minuto. É tudo mais prático. Mas você tem que se manter atualizado, tanto na questão doutrinária como na questão jurisprudencial. O advogado é importante que ele saiba falar, se tiver chance de um curso de oratória, para poder se conduzir com calma nas audiências. As pessoas, não é pelo fato de ser advogado, desembargador, promotor de justiça, as pessoas devem se respeitar, independentemente do cargo que exercem, a função que exercem no processo. Então, não é porque eu sou desembargador, eu vou tratar uma pessoa de forma
deselegante, deseducado. Isso eu acho que a questão da educação ela já vem na formação moral de cada um. Então, o advogado ele tem que se portar na audiência, por mais que ele não concorde com o que esteja ocorrendo, tem que se postar de uma forma calma, correta, educada. Isso eu acho também muito importante. A relação com o cliente, também para quem começando profissionalmente, e para alguns que advogam uma vida inteira não aprendem, o cliente não é amigo, o cliente é um cliente. Então você tem que tratar o cliente como cliente. A partir do momento que o cliente passa a ser amigo propriamente dito, você vai perder um cliente e o advogado vive de glória, pão. Glória são as vitórias e pão os honorários que precisa sustentar a família, se autossustentar. A partir do momento que vira amigo, não vai pagar honorário. Então isso é importante fazer essa distinção entre cliente e amigo. O cliente é o cliente, não é amigo do advogado. Para manter uma boa relação, isso é natural. Uhum. Você acaba fidelizando o cliente. Fidelizar o cliente é você começar a advogar e todas as vezes que ele precisar do advogado, ele te procurar novamente. Pela confiança que tem por você. E por aí vai. A vida é difícil do advogado, mas ela é muito prazerosa, a satisfação é grande. Quando se ganha um processo, é um processo difícil ou processo fácil, porque não existe processo fácil nem processo difícil. Todo processo é uma história, é uma vida de várias pessoas envolvidas. Então, quando você, advogado, você tem a certeza de uma vitória, trabalhando eticamente, trabalhando corretamente, isso dá uma satisfação pessoal muito grande. A advocacia é muito legal, é muito prazerosa. Agora, exige dedicação grande, é muito trabalhosa a profissão, não vou falar diferente. Hoje já mais simplificado por conta das questões dos processos virtuais, mas ainda é uma luta. O advogado ele tem que acordar com sangue nos olhos. E o advogado na parte criminal mais ainda, porque ele luta contra tudo e contra todos. Ele luta contra o Estado no exercício do munus. Ele luta contra a briga, né? Contra o promotor, que é o órgão acusador, contra um juiz para poder fazer prevalecer a tese que ele abraça. Luta com um advogado, um ex-adverso, se tiver um assistente de acusação, alguma coisa assim. E com o próprio cliente, que quer o resultado, a família, e de uma coisa que não depende dele. Uhum. Resumidamente, é isso. Certo. Muito obrigado, desembargador, pelo tempo do senhor. Foi um tempo esclarecedor e tenho certeza que a turma vai gostar muito de todo o conhecimento que o senhor passou aqui para a gente. Legal, fico feliz de ter ajudado e boa sorte para todos. Tenho certeza que se seguirem um pouco da minha orientação, vão ser bem-sucedidos nas escolhas, tanto na advocacia como no concurso público, de um modo geral. Tá bom? Obrigado. Um abraço para todos.